Bom, retornando então, pessoal, vamos dar sequência agora então no nosso segundo simpósio de qualidade do leite da UFJ. Agora então a gente vai ter a nossa terceira palestra de hoje, né? Vacinas autógenas para o controle da mastite bovina, né? Ela vai ser proferida pela médica veterinária Carla Christian Campos, doutora em ciências veterinárias pela UFO, participou do programa de doutorado com estágio na University of British Columbia, no Canadá, e atualmente é coordenadora técnica de bovinos da Inata Biológicos, trabalhando com qualidade do leite e sanidade animal. Bem-vinda, Carla, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, participando do nosso simpósio, falando sobre vacina e sobre a principal doença, né, mais importante ali da bovinocultura leiteira, né, que é a mastite, né? Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ariel. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui nessa manhã, tendo a oportunidade de trazer um pouco da experiência, né, do trabalho que a gente realiza no dia a dia, para agregar conhecimento para os alunos. Deixa eu fazer o compartilhamento da tela aqui, só um minuto. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tá aparecendo. Tá, posso começar? Pode sim. Só vai e acho que é ocultar, né? Que fica aquela barrinha aí. Tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo, isso. Beleza. Aí, agora tá ótimo. Perfeito. As perguntas estão sendo no final, né, Ariel? Isso, eu já falei para eles que eles podem colocar no chat, né? Eu vou anotando aqui, no final a gente conversa. Beleza, obrigada. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o uso das vacinas autógenas no controle da mastite, mas em primeiro lugar a gente precisa contextualizar um pouco, né, do que é a mastite, né? Como o Ariel já comentou, é a principal doença dos rebanhos leiteiros. Se alguma fazenda falar, eu não tenho mastite, é mentira. Você tem, mas você pode ter essa doença sob controle, né? Com números aceitáveis e dentro do ideal. E quando a gente fala de doença, quanto menos, melhor. Né? Então, a mastite, pessoal, nada mais é do que a invasão e a colonização da glândula mamária por patógenos, né? E a consequência dessa invasão vai ser uma reação inflamatória que vai desencadear toda uma resposta tanto imunológica quanto fisiológica nesse animal, e como principal consequência a queda na produção de leite, né, e a alteração da composição desse leite, que é o que vai fazer com que a gente visualize a ocorrência dessa mastite, tá? Então aqui na foto a gente tem um animal que está em tratamento, que está identificado, que a gente vê que tem uma inflamação ali no quarto mamário em decorrência dessa infecção, tá? Então, gente, a mastite acontece porque há um desequilíbrio entre uma tríade muito importante, que é o patógeno, o animal e o ambiente. Então, a gente precisa manter isso em equilíbrio para que a gente tenha uma menor ocorrência da doença, né? Então, a gente tem que criar um ambiente favorável para esses animais, principalmente do ponto de vista de higiene, tá? A gente tem que dar condições para que esse animal esteja saudável e com isso ele adoeça menos, né? Pensando em conforto, nutrição, bem-estar, entre outros. E a gente precisa reduzir a pressão de infecção. O que é isso? A presença dos patógenos, né, ali no convívio, né, nos ambientes de convívio do animal, para que ele seja menos exposto a esses patógenos, para diminuir o risco da ocorrência dessa doença, tá? Alguns patógenos a gente tem programas específicos para controle, né? E a gente vai falar um pouquinho mais do comportamento desses patógenos para a gente entender como é que a gente vai agir no controle, tá? Então, existem diversos fatores de risco para a ocorrência da mastite, né? Que estão relacionados ao animal, ao ambiente, à máquina de ordenha, ao manejo de ordenha em si. Então, o nível de produção, a gente sabe que os animais que produzem mais são mais suscetíveis a terem a mastite. O número de partos, né? Então, aqueles animais que já pariram várias vezes, né, que tem uma ordem de lactação mais alta, eles também estão mais predispostos a ter mastite, porque eles estão expostos à rotina de ordenha há mais tempo, né? 1, 2, 3 lactações, em relação às primíparas, que estão sendo expostas ali pela primeira vez.
A fase da lactação também é um fator de risco, né? A gente sabe que aí está ligado ao nível de produção. Quando a vaca inicia a lactação, ela vai atingir um pico ali entre 90 e 120 dias. E essa fase inicial da lactação é quando a gente tem um maior desafio para ela em relação à mastite. Mas em fazendas onde não há um programa de controle, isso acontece durante todas as fases da lactação, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim. Então, daí a importância, né, de se estabelecer um programa de controle para reduzir, né, e naqueles casos que acontecem mais no início, a gente vai ter outras medidas de controle, tá, por ocorrer exatamente nessa fase. A questão da conformação do úbero e dos tetos, animais de tetos mais longos, de úbero penduloso, animais mais velhos também têm a tendência de ter o ligamento mais frouxo, né, que sustenta ali o úbero. Então, à medida que ele cai, ele vai estar mais próximo do chão, ele tem mais risco de contaminação. E quando a gente fala de conformação de teto, e isso está muito ligado à genética dos animais, por exemplo, aquelas vacas que têm os tetos cruzados, quando um toca no outro, né? Se a gente tem sujidade ali naqueles tetos, a gente está desafiando para os dois, né? Um levando patógeno para o outro e vice-versa. Então, essa questão de conformação de úbero, de usar todos que vão corrigir essas deficiências nas próximas gerações, né? Aquela vaca ali que tem aquela deficiência, a gente já não corrige mais. Mas a gente pode corrigir na filha dela, escolhendo um touro que vá fazer essa correção de conformação. Outro ponto é a hiperqueratose, né, que é uma resposta fisiológica do organismo do animal ao estímulo causado pela máquina de ordenha, né? Quanto mais a gente deixa a máquina ali batendo sem a ejeção do leite, né, que é o que a gente chama de sobre-ordenha, a gente tem uma tendência dessa hiperqueratose acontecer. Então, é uma consequência de um manejo incorreto com a máquina, que vai fazer com que o esfíncter fique sempre aberto. E com isso, a entrada de patógenos vai acontecer livremente. E esse animal vai ter, né, uma CCS mais alta ou vai desenvolver mais casos clínicos ao longo da lactação, por conta dessa nova estrutura que foi ali formada no esfíncter. Não sei se vocês já conhecem, se tem, eu não coloquei a foto aqui no slide, mas é aquela florzinha, né, que o pessoal costuma falar ali na ponta do teto, que acaba impedindo que o esfíncter se feche. A genética, né, que a gente já comentou, a gente sabe que tem raças que têm maior predisponência a desenvolver mastite do que outras, principalmente ligadas ao nível de produção dos animais. O status imunológico, né, se o animal não está bem do ponto de vista de saúde, ele fica mais suscetível a adoecer, e a mastite é uma doença que vai acontecer isso, né, se a vaca não está bem nutrida, se não tem conforto, se às vezes ela não tem anticorpos específicos para aqueles agentes, ela vai sim desenvolver a infecção na glândula mamária. Outro ponto é o funcionamento de ordenha. Se a ordenha não está funcionando adequadamente, ela acaba sendo um grande desafio para que esse animal desenvolva a mastite. É até uma mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal. Quando a gente fala de ambiente das vacas, não necessariamente eu estou falando de compost, de freestyle, de pasto, de semi-confinamento. Não necessariamente é só isso, né? Por quê? Porque a gente tem que considerar que grande parte do dia essa vaca vai passar dentro da sala de ordenha, na sala de espera e depois na sala de ordenha em si. E esse ambiente, ele também é desafiador para a vaca, principalmente quando a gente fala dos patógenos contagiosos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente para entender melhor essas duas características, né? Outro ponto, o perfil de agentes que circulam naquela propriedade. A gente sabe que tem fazendas que tem um perfil misto, ou que tem um perfil mais ambiental, ou que tem um perfil mais contagioso, e isso também vai alterar os fatores de risco, né? Vai favorecer a ocorrência de mastite. E aí o geral, que é tudo que a vaca precisa para produzir bem e para ser saudável, se reproduzir, que é o conforto, a nutrição, o clima, a higiene, as instalações. Então a gente tem que ter uma visão macro de todo o sistema, né? Quando a gente vai investigar a mastite, não é só ir lá olhar para aquele animal que está doente, mas sim tudo que circunda ali, né? Tudo que está envolvido, incluindo ambiente, pessoas, manejo, máquina, nutrição e conforto, como a gente está falando aqui, para que a gente possa atuar de forma efetiva para controlar a mastite. Então, a mastite, pessoal, ela é classificada em relação à forma de manifestação e à forma de transmissão. O que significa isso?
Quando a gente fala de manifestação, é como a vaca está nos mostrando aquela mastite, que é o que a gente chama de mastite clínica ou subclínica, né? E dentro da mastite clínica, a gente ainda tem a subcategoria de gravidade, né? Sendo o grau 1 um grau mais leve, grau 2 moderado e o grau 3 um grau mais agudo, né? Uma mastite super aguda que a gente fala que a gente precisa salvar a vida do animal. E quando a gente fala de forma de transmissão, é aonde a vaca se contamina, aonde aconteceu a invasão daquele patógeno na glândula mamária. E isso pode acontecer no ambiente de permanência, no intervalo entre as ordenhas, que é o que a gente chama de mastite ambiental, e o que pode acontecer dentro da sala de ordenha, no momento da extração do leite, que é o que a gente chama de mastite contagiosa. Então, pessoal, a mastite clínica é quando a gente vê o úbero inchado, o animal sente dor, está avermelhado, está edemaciado, a presença de grumos no leite ou de alteração de cor do leite. Então, a vaca está nos contando que algo de errado tem ali, né? Que tem uma infecção ali acontecendo. E como que a gente vai detectar isso? Pelo teste da caneca de fundo escuro, né? Ou caneca telada, que a gente faz a cada ordenha em todos os tetos, em todos os animais, tá? Para a gente identificar a ocorrência da mastite clínica o mais rápido possível e tomar as devidas providências, tá? E uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, principalmente para os ordenhadores, não olha só no fundo da caneca, olha para cima, olha para o úbero da vaca, porque a gente também vai ver alteração ali, né? Ele pode estar inchado, ele pode estar vermelho, pode estar com dor, e aí a vaca, ela vai, geralmente ela escoiceia, ela não gosta quando encosta no úbero, porque está dolorido, tá? Então a gente precisa não só olhar para o leite em si, mas também olhar para a vaca, tá? E aí, quando a gente fala dos graus de mastite clínica, né, o pessoal das fazendas tem feito esse controle, até para entender como é que está a situação, é relacionado ao quão grave essa mastite se manifesta. No grau 1, a gente tem só alteração de leite, né, de cor, de presença de grumos e etc. No grau 2, e aí a importância de olhar para a vaca, a gente vai ter, além de alteração no leite, a alteração no úbere, né, o inchaço, a vermelhidão, o calor, né, o órgão fica mais quente, então a gente precisa olhar para o animal. E no grau 3, eu gosto de falar que a vaca está na UTI, né, e a gente não precisa apenas curar o caso de mastite, a gente precisa salvar a vida desse animal. Porque, gente, as vacas morrem de mastite, isso acontece e acontece muito subitamente, né, às vezes dentro do mesmo dia, de um dia para o outro, a gente vai lá e já perdeu o animal, tá? Então, nesse caso, a gente precisa oferecer uma terapia de suporte para o animal, para que ela se recupere, né, e consequentemente essa mastite vai sendo tratada. Mas o primeiro ponto é manter o animal vivo, né? Aqui um exemplo de um caso de mastite superaguda, né, o úbero muito inflamado, isso pode desenvolver uma septicemia, né, a liberação de toxinas pelas bactérias e pode circular em todo o organismo do animal e esse animal virar óbito. Já a mastite subclínica, eu gosto de chamar ela de inimigo invisível. Por quê? Porque muitos produtores não têm consciência de que ela está acontecendo, de que ela está fazendo com que o animal perca em produção de leite, né? E você olha para o leite, está tudo bem, o úbere não está inchado, é como se não tivesse nada acontecendo. Mas quando a gente faz um teste diagnóstico complementar, a gente vê que aquele animal tem uma infecção subclínica, né, que é sem sinais aparentes. Então a vaca parece que está tudo bem com ela, que ela está normal, mas a gente tem uma bactéria ali, uma inflamação acontecendo, que vai causar principalmente redução na produção de leite e que pode evoluir para a forma clínica, tá, pessoal? Então a gente precisa entender esse perfil e uma das coisas que vai nos refletir isso é essa excesso de tanque do produtor, né? Quanto mais alta ela tiver, mais animais com mastite subclínica a gente tem naquele rebanho. E aí o produtor, por não estar vendo essa mastite acontecer, ele acha que está tudo bem, né? Então é nosso papel como técnicos informar de que, e conscientizar o produtor de que essa mastite também precisa ser controlada. E como que a gente detecta a subclínica? Pelo CMT, né, que é esse teste aí da raquete que vocês estão vendo, que a gente coloca um gel para identificar a quantidade de células somáticas presentes no leite, ou a contagem eletrônica feita por máquinas, né, que vai dar um número ali para aquele animal, e é um teste mais preciso e menos subjetivo. Mas, afinal de contas, o que é essas células somáticas, né? O que representa a contagem de células somáticas?
Pessoal, quando esse patógeno invade a glândula mamária, a gente tem a primeira linha de defesa do organismo, que é o sistema imune inato, que vai recrutar soldadinhos, que são os neutrófilos, né, as células de defesa, para o local da infecção para tentar combater aquele patógeno. Então, aqui na foto que vocês estão vendo aqui à direita, é como se as bactérias fossem as bolinhas vermelhas, as células de defesa, as bolinhas roxas, que saem da circulação sanguínea, migram para o local da infecção, que é o úbere, né, e tentam combater ali aquela infecção. Então, quando a gente faz uma contagem de células somáticas, além das células de descamação do úbere, a gente também vai encontrar células de defesa. E quanto maior for esse número, né, nessa contagem, significa que aquele animal, né, quando a gente fala acima de 200, que é o limiar, aquele animal tem sim uma mastite subclínica. E quanto maior for esse número de CCS individual, maior é a perda de leite que aquele animal apresenta, e a do tanque, que reflete todo o rebanho daquela propriedade, vai indicar que existe um percentual alto de animais com mastite subclínica no rebanho. Agora, quando a gente fala de forma de transmissão, né, de contágio, como que a vaca pega essa mastite, a gente vai categorizar ela em ambiental ou contagiosa. Então, no caso da mastite ambiental, o principal reservatório é o ambiente que os animais permanecem entre as ordenhas, tá? Quer seja no cross, no compost, no freestyle, no pasto ou num semi-confinado. O que a gente observa quando tem mastite ambiental? Os quadros são predominantemente clínicos e de alta gravidade. Então, é uma mastite grau 2, uma mastite grau 3, e que a perda de produção do animal vai ser muito significativa. Tem um risco de óbito, como a gente comentou, né? Esses animais podem sim morrer de mastite, principalmente da ambiental, e a diminuição na produção de leite é abrupta. Então, a vaca, e tem vaca, gente, que às vezes nem levanta para ir para a ordenha, né, de tão incomodada que ela está ali com aquela inflamação. Então, o produtor vê que, ó, na ordenha de ontem à tarde a vaca estava produzindo bem, hoje de manhã ela já chegou não produzindo quase nada. E aí ele olha para o úbere e ele consegue detectar o inchaço, as alterações de característica do leite e já entra com um tratamento para tentar salvar esse animal. É uma mastite que tem alta taxa de cura espontânea, mas a gente tem que ficar atento. Não é porque vai curar sozinho que eu não vou fazer nada, tá? Então, a gente tem que observar cada animal e entrar com um tratamento para diminuir a dor daquele animal, né? E pensando principalmente em bem-estar também e na recuperação daquele animal. Não é porque tem cura espontânea que a gente vai deixar de fazer alguma coisa. Então, cada caso a gente vai avaliar. Se for uma mastite leve, a gente pode observar e às vezes não precisa de tratamento. Agora, se for uma mastite mais grave, a gente tem que intervir o mais rápido possível. E ele é causado, essa mastite ambiental, principalmente por bactérias gram-negativas, cuja fonte está no intestino dos animais. Então, toda vez que os animais defecam e é onde a gente tem acúmulo de esterco, de matéria orgânica, a gente vai ter a proliferação dessas bactérias e um risco maior para a mastite ambiental acontecer. E, geralmente, a gente também pode ter casos de mastite ambiental no início do período seco. Né? A gente pensa, a vaca não está indo para a ordenha, mas não significa que ela não possa ter mastite no período seco, tá, gente? O que acontece no início do período seco? A gente reduziu comida, a gente mudou dieta, mudou manejo, esse animal vai entender, né, e tirou o estímulo, principalmente, que é o da ordenha. Ela vai reduzir produção. Só que ainda leva um tempo para a fisiologia dela entender que ela tem que cessar a produção de vez. Então, enquanto isso não acontece, ela tem uma produção de leite e esse leite fica represado na glândula mamária. Então, se a bactéria conseguir entrar e o leite, que é a comida para a bactéria, estiver ali dentro, ela vai desenvolver sim uma mastite no início do período seco. E como esse animal não está vindo para a ordenha, muitas vezes a gente só vai detectar quando ela parir. E aí a gente fala, essa vaca pariu com mastite. O que aconteceu? Ela pegou durante o período seco, tá? Então, as vacas secas, o pessoal tem a mania de jogar para o pasto mais longe, para a comida pior, deixar para lá e esperar ela parir. E não é bem assim, a gente sabe que é um animal que precisa de cuidados específicos, né? Uma vaca que está gestante, que está comendo menos, que precisa de nutrientes para finalizar ali o desenvolvimento daquele feto, né? E conseguir parir bem e iniciar uma nova lactação produzindo bem. Então, a gente precisa cuidar dela e observar principalmente a ocorrência de mastite é muito importante. Então, pessoal, nas fazendas que tem desafio de mastite no período seco, a gente precisa rever como é que está todo o processo. E, geralmente, a mastite ambiental ela pode ocorrer em forma de surto, né, que é cometendo mais de um animal, né, vários animais ali ao mesmo tempo.
Já a mastite contagiosa, a gente tem uma fonte de bactérias diferente, não é mais o esterco, o acúmulo de matéria orgânica. Ela vem da própria glândula mamária de uma vaca infectada. Então, aquela vaca que tem aureus, quando ela elimina o aureus no leite, ela se torna uma fonte de transmissão para os animais sadios, tá? Então, na mastite contagiosa, a gente tem predominância de casos subclínico, não mais de clínico, como a gente viu no ambiental, e a gente tem uma elevação de CCS dos animais. A gente tem, como predomina o subclínico, o clínico ele acontece em uma menor frequência e com uma gravidade menor. Só que ele causa uma infecção persistente, que é aquela vaca que todo mês que você faz a CCS dela, ela está com CCS alto. Ou às vezes ela gruma, aí você trata, depois melhora e ela volta a grumar de novo e fica aquele animal, né, que além de ser uma fonte de transmissão para o rebanho, ela vai ter uma queda de produção de leite. Então é um animal que a gente não quer manter no rebanho, tá? Então a gente tem que diminuir o risco para que ela se torne crônica. As bactérias que causam mastite contagiosa geralmente têm baixa taxa de cura espontânea, né? Aqui a gente vai precisar da ajuda de um tratamento, e algumas têm mecanismos de escape tanto do tratamento quanto do sistema imune, né? E elas colonizam a pele do teto, canal do teto, e depois elas invadem, causando a mastite. E essa invasão ela acontece pela máquina, por isso acontece durante a ordenha, porque a flutuação de vácuo, uma vez que ela está ali, tanto no leite quanto na pele do teto, com a flutuação de vácuo, isso vai favorecer a entrada e ela entra no teto, coloniza a glândula mamar. E ela também consegue formar biofilme no equipamento de ordenha, né? Uma característica principalmente do áureos ali. Quando ela forma o biofilme, a gente não tem ação nem de água quente, nem de desinfetantes para eliminar ela do sistema de ordenha e ela fica ali só transmitindo para os outros animais, tá? Então, pessoal, uma vez que a gente entendeu, né, a mastite, como ela é transmitida, como ela se comporta, tanto do ponto de vista ambiental quanto contagioso, clínico e subclínico, como é que a gente vai prevenir e controlar a mastite? Então, a gente precisa partir de dois principais princípios, que é a redução da exposição das vacas aos patógenos. Ah, mas a gente vai conseguir esterilizar, eliminar todos os patógenos existentes? Não. Mas a gente vai aprender a conviver com eles e tornar essa exposição mais baixa possível, tá? E quando a gente fala de ambiente, mais uma vez, onde as vacas permanecem e, inclusive, dentro da ordenha, quando a gente pensa em agentes contagiosos, tá? E o outro princípio, pessoal, é aumentar a eficiência do sistema imune do animal para combater a mastite, tá? Então, nisso vai entrar principalmente conforto, nutrição e bem-estar, porque o animal que está bem nutrido e saudável, a chance dele adoecer é menor, né? Ele consegue lidar bem com aquela infecção que acontece. E a vacinação, que vai estimular com que o animal produza anticorpos específicos e consiga combater aqueles patógenos aos quais ela está sendo exposta, tá? Então, são essas duas vertentes, reduzir a exposição e fortalecer o sistema imune dos animais. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender onde é que as nossas vacas estão. Pessoal, vocês estão conseguindo observar essas camas? Aqui são dois côncavos, né? Um está lotado de vaca e o outro, se vocês repararem, que é a foto da esquerda, a gente tem, deixa eu ver se dá para ver o ponteiro aqui. Se vocês observarem, ó, a maioria das vacas estão aqui aonde? No corredor, na pista de trato. Ninguém quer dormir aqui, ninguém quer deitar aqui. Só essa corajosa aqui, umas outras ali. Por quê? Porque essa cama está muito ruim. Ela está muito úmida, ela está muito compactada. E aqui tem bactéria reviria. Então, o desafio para essa vaca está enorme. Aqui não há uma redução de exposição de vacas aos patógenos. Eles estão fazendo a festa, né? Tanto que não é confortável para o animal deitar aqui. Aqui não, aqui a gente já tem um compost super lotado, onde a gente vai ter acúmulo de matéria orgânica, também proliferação de bactérias e aumentar a chance da mastite acontecer, né? Então, isso não é um ambiente ideal quando a gente pensa em prevenção de mastite. E aí a gente tem esses dois outros cenários, né? Aqui na foto da direita a gente tem uma cama nova, né, que ainda não começou o processo de compostagem, foi colocado aqui recente, mas olha como está confortável. A maioria dos animais estão aqui, tem espaço suficiente, né? O grande problema do compost, pessoal, é que o pessoal acha que sempre cabe mais uma. E aí ele vai ficando super lotado. E aí o desafio aumenta de cama.
Mas quando a gente respeita a taxa de lotação, a gente tem mais conforto e mais higiene para esses animais. Aqui na foto da esquerda, a gente tem uma cama bem batida. Os animais estão na pista esperando terminar a batida para voltar para a cama. Mas vocês conseguem ver que ela está seca, né, sem acúmulo de esterco aqui por cima. Está confortável. Quando elas saírem do corredor, elas vêm aqui para deitar e descansar. Então aqui está nota 10. E aí, pessoal, a gente consegue observar que o manejo de cama está ruim pelos tetos. Tá? Então, quando uma cama está suja, a lotação está muito alta, a gente vai ver isso como teto sujo. E aí fica mais difícil para o pessoal da ordenha limpar esses tetos, né? Então aqui a gente tem pelos, onde acumula esterco também, esterco grudado nos tetos, e aí a gente vai precisar limpar isso, né? Já quando a gente pega um animal que vem de um ambiente limpo, o teto geralmente chega também mais limpo, tá? Então as vacas vão nos mostrar se o manejo de cama está adequado. Se ela chega suja na ordenha, você pode ir lá no ambiente dela que tem algum problema. E aí, pessoal, o certo é lavar com água, né? Como é que eu vou deixar um teto sujo desse, limpinho desse jeito? É água que eu vou usar? Não, pessoal. A água, né? A intenção é boa, a gente sabe, mas a água, ela vai trazer mais umidade para todo o processo de rotina de ordenha, e isso é tudo que a bactéria quer, calor e umidade. Então, a gente vai favorecer a multiplicação desses agentes. Então, o ideal é que a gente utilize bons produtos, tá? Que são os desinfetantes específicos para essa função. Então, quando a gente pensa no pré-DIP, ele vai impedir a ocorrência da mastite ambiental. Por quê? Porque eu vou utilizá-lo antes da ordenha, quando a vaca está chegando do ambiente dela, com os tetos sujos. Então, eu vou eliminar aquelas bactérias que vieram do ambiente de permanência desses animais. Então, o que eu preciso? De um bom produto, de tempo de ação, tá? Então, eu vou submergir os tetos na solução, vou deixar agir por pelo menos 30 segundos e depois vou secar, tá? Uma folha de papel toalha para cada teto, para que não haja transmissão de bactérias entre os tetos, e tempo de ação, tá, pessoal? E aí, com isso, a gente consegue limpar bem os tetos. Ah, mas se vier muito sujo, a gente sabe que um pré-dipping só não é suficiente. Vamos fazer 2. O produto é mais barato do que um tratamento de um caso de mastite. Então faz a primeira vez, tira o excesso de sujeira, faz a segunda, deixa agir por 30 segundos para desinfetar de fato e depois seca esses tetos, né? O segredo é ordenha de tetos limpos e secos. Então a gente precisa trabalhar para que eles estejam bem limpos e secos, só que o trabalho, além de ser dentro da ordenha com pré, começa lá no ambiente das vacas, tá? E quando a gente pensa em limpeza, pessoal, não é só a ponta do teto, tá, por onde a bactéria entra. A gente tem que pensar em limpar todo o corpo do teto, inclusive a base, porque é onde a boca da teteira vai ter contato. E a gente não quer que essa sujeira que ficou ali entre para dentro da tubulação de ordenha. E aqui uma foto de uma ordenha que eu pude acompanhar, né, de uma limpeza eficiente. Então as vacas chegaram sujas, a foto tá meio escura, não sei se vocês conseguem ver, mas é o mesmo animal. Chegou com o teto bem sujo, com muito acúmulo de matéria orgânica aqui, e o pessoal conseguiu deixar eles bem limpinhos, prontos para receber as teteiras. Então, o corpo, o esfíncter e base do teto aqui é tudo bem limpinho na hora de colocar teteira. E o pós, né, ao final do processo de remoção do leite, a gente precisa aplicar o pós-dipping, que vai proteger contra as bactérias contagiosas, né? A contagiosa está ali na sala de ordenha, tá? Em todo o sistema de tubulação, nas mãos dos ordenhadores. Então, quando a gente tira a teteira, né, a máquina faz a extração automática, a gente corre e aplica o pós-dipping o mais rápido possível para que essas bactérias não entrem dentro do esfíncter que ainda está aberto, né? Pós-ordenha ele permanece aberto. E o ideal é que a gente cubra pelo menos 2/3 do teto, né? Aqui os tetos estão todos cobertos, ficou ótimo. Só que a gente precisa de um produto de boa aderência, pessoal. O que a gente vê muito nas ordenhas? O pessoal aplica o pós e ele pinga tudo, ele fica no chão. Não é no chão que eu quero a ação dele, eu quero a ação dele no teto, tá? Então ele precisa ter uma boa aderência, né? E quando ele adere bem, a vaca chega para a próxima ordenha e a gente ainda vê resíduo desse pós-dipping que foi aplicado. Então sacou teteira, o mais rápido possível a gente aplica e aplicar em todo o corpo do teto.
Além disso, pessoal, a gente tem que pensar em alguns outros pontos, principalmente relacionados à mastite contagiosa, que é o funcionamento da ordenha, a presença de moscas e a higiene dos ordenhadores, tá? O pessoal adora reclamar do uso de luva, mas vocês não têm noção da importância que isso tem, né? E é papel nosso de conscientizar a equipe de ordenha a utilizar. A gente fez uma dinâmica num treinamento recentemente que a gente pegou placas de agar, né, do tamanho das mãos das pessoas, e a gente pediu eles para fazer um imprint antes de lavar as mãos, né, foi no final da ordenha. Depois eles lavaram as mãos e fizeram de novo. O crescimento bacteriano que aconteceu foi gigantesco. Então é uma forma da gente mostrar para eles que, por mais que a gente pense que não, mas tem bactéria ali, então a gente pode atrapalhar todo o processo de remoção do leite de qualidade. Então a higiene dessas pessoas é muito importante. Tanto a questão de conscientizar sobre o uso de luvas e também de manter a higiene pessoal, né, de não consumir alimentos ali durante a ordenha, não fumar, unhas cortadas e etc. O controle de moscas, né, porque a gente sabe que esses insetos eles vão carregar patógenos de mastite, patógenos de outras doenças, como o Cerato, né, que o grande vilão é a mosca. Então, se a gente controla a mosca, a gente também vai ter uma redução da ocorrência de mastite. E, principalmente, pessoal, quando a gente vê mastite em novilha. Nossa, mas ela nunca veio na ordenha, como é que ela pegou isso? Aí a gente tem a participação das moscas nesse processo. Então, se a gente controla, a gente também vai ter um resultado positivo em mastite. E a questão da máquina, de um bom funcionamento, de uma boa limpeza, para a gente tentar fazer manutenções periódicas para remoção de biofilme, né? Evitar refluxo de leite, evitar a subida do leite para a linha de vácuo. Isso a gente vê muito em surto de H-Lact. Quando o leite vai para a linha de vácuo, tem esse leite contaminado saindo em todas as teteiras e aí acaba acontecendo um surto de mastite contagiosa que faz o produtor entrar em desespero. Hoje é uma vaca, amanhã são 5, depois são 10 e aí o negócio vai virando uma bola de neve, tá? E a questão da linha de ordenha, pessoal, que nada mais é do que ordenhar vacas sadias separadas de vacas doentes. Então, aquelas crônicas, aquelas vacas mamiteiras que a gente fala, né, que estão ali no curral, que os ordenhadores já conhecem, essas a gente precisa ordenhar separado, principalmente das primíparas, para evitar que haja essa transmissão, né? É uma forma da gente reduzir o contágio de todo o sistema de ordenha e a transmissão de mastite de um animal para o outro. Tem fazenda que faz muito bem e tem fazenda que não faz, que ordenha todo mundo junto. E aí a gente acaba tendo um reflexo tanto em alta taxa de mastite clínica, quanto em alta CCS. E aí, quando a gente fala de controle de mastite, a gente precisa também de tecnologia, de inovação, de novas ferramentas para nos ajudar. Porque tudo isso que a gente falou de manejo de ambiente, de treinamento de pessoas na ordenha, isso a gente já faz muito bem. Só que o que a gente tem a mais para controlar essa mastite? Né? E o que surgiu nos últimos tempos? Então, a gente tem duas principais iniciativas. Né? A primeira é a realização da cultura na fazenda, que mudou muita coisa, principalmente o uso de antibióticos. Tá? A gente vê que as fazendas reduziram bastante o consumo de antibiótico, porque aqueles casos negativos não precisam mais de antibiótico. Né? E antes o produtor via tudo como mastite, tudo era igual, então tudo era tratamento com bisnaga, tudo requeria um descarte de leite ali com resíduo. Então a cultura, além de trazer um conhecimento para a fazenda sobre quais patógenos circulam ali, trouxe também um benefício em relação à redução de tratamento e uso racional de antibiótico, que é o que o mercado nos pede hoje, né? Um produto de qualidade ele tem que ser livre de antibiótico. Quanto menos o produtor gastar, melhor vai ser para ele, mais essas vacas vão produzir. Né? Então, o objetivo da cultura na fazenda é identificar com rapidez quem está causando aquela mastite e tomar a decisão correta. Tá? Já a segunda vertente, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente, é o uso das vacinas autógenas. Né? As vacinas autógenas nada mais são do que vacinas personalizadas para cada rebanho. Então, o primeiro ponto é entender o perfil de agentes daquela propriedade e montar um produto customizado para aquela propriedade diante dos desafios que ela enfrenta. E o efeito dessa vacinação é principalmente em redução da gravidade dos casos e aumentar, né, que é uma consequência de ter aumentado a imunidade do animal. Ele encontra com patógeno, mas ele está bem munido, né, de forças do ponto de vista imunológico para lidar com aquela infecção que aconteceu.
E as vacinas, pessoal, a partir do momento que ela também reduz a ocorrência de casos, também vai ser uma ferramenta que vai favorecer a redução do uso de antibióticos na fazenda. E quando a gente pensa em antibiótico, não é só o custo de investimento na compra do medicamento, mas tudo que a gente evita com ele, né? O descarte de leite, a redução de produção daquele animal que foi infectado. Então, o uso do antibiótico de forma racional e em menor frequência vai sim favorecer todo o sistema ali, principalmente do ponto de vista financeiro da fazenda. Então, a cultura, né, o objetivo é um diagnóstico rápido da mastite. Antes, a única ferramenta que a gente tinha eram os laboratórios, que geralmente ficavam nas cidades, distantes das fazendas. Então, até você descobrir quem é que estava causando a mastite, você já teve que intervir lá na fazenda, você já teve que iniciar um tratamento. Então, você não tem, de fato, uma redução no uso de antibióticos com isso. O fato do resultado sair entre 12 e 24 horas favorece a tomada de decisão da fazenda. Às vezes o pessoal usa só um anti-inflamatório até aguardar o resultado da cultura, ou às vezes dá cultura negativa e não precisa de antibiótico, né? Então, cada caso vai ser tratado de um jeito, de acordo com o resultado que aparecer na placa. Então, tem uma estrutura já montada na fazenda, os próprios colaboradores são treinados para poder executar isso. A leitura, ultimamente, tem sido feita por IA, né, por inteligência artificial, os aplicativos das empresas, né, fazem essa leitura e já deixa ali tudo salvo no arquivo da fazenda. E a detecção dos principais patógenos causadores de mastite. Então, quando a placa não tem crescimento, né, que a gente fala de cultura negativa, não precisa entrar com antibiótico. Às vezes só um anti-inflamatório, uma terapia de suporte, dependendo do grau da mastite. E quando tem o crescimento, o tratamento vai ser direcionado de acordo com cada agente que crescer ali. Então, foi uma ferramenta que transformou a pecuária leiteira, né, hoje a grande maioria das fazendas utilizam, e com uma boa aceitação, com, vamos falar assim, o retorno em redução de uso de antibióticos, ela veio, que é o que a indústria nos pede, né. Então, aqui só um exemplo de um vídeo mostrando a coleta do leite, né, para cultura. Não quer abrir. Aí. Por que não quer ir? Não vai fazer diferença. Não foi. Não tá rodando para vocês também não, né, pessoal? Não. Não tá rodando não. Tem a imagem, né? Tá. Não, mas depois eu tento achar o arquivo aqui no computador e mostro para vocês. Mas é só um exemplo aqui da coleta do leite, né? A desinfecção do esfíncter e a coleta de cada um dos tetos afetados, né? Ah, foi. Agora foi. Agora tá aparecendo. Isso. É sem encostar o tubo no teto, com a tampinha virada para baixo e sem deixar o leite escorrer pela luva antes de entrar no tubo, para que a gente não tenha nenhuma contaminação externa ali durante a coleta, né? Então, a cultura, você coleta o leite do animal com caso clínico, faz o plaqueamento e depois deixa na estufa ali por 12, 24 horas antes da leitura, né, para entender o resultado e tomar a decisão diante de cada animal. Se for áureo, segregar, né, entre outros. Então, ali a gente vai ter uma resposta mais rápida do que fazer com aquele animal doente. E hoje, né, a maioria das empresas já desenvolveram os aplicativos que vão fazer essa leitura rápida e já salva aquilo no histórico, tanto do rebanho quanto do animal, né, nos casos ocorridos. E os principais patógenos, né, causadores de mastite que as placas detectam é o aureus, Staphylococcus aureus, desculpa, Streptococcus agalacti, Ubris galacti, coli, Klebsiella, Mycoplasma, Staphylococcus não aureus, Pseudomonas e Prototeca. Então, alguns deles, como por exemplo o Mycoplasma, Pseudomonas e Prototeca, a gente não consegue encontrar pela placa convencional, então a gente precisa de outros métodos diagnósticos, como PCR, entre outros, para detectar. E no caso das placas cromogênicas, a gente não tem a diferenciação dos estafilococcus não áureos, tá? E a gente sabe que são mais de 50 espécies desse grupo, né? E aí a gente precisa de testes complementares para identificar de forma mais precisa qual é a espécie desse não áureo. Mas só de já diferenciar de áureo já é
um grande objetivo, assim, ao meu ver. E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da autógeno, né? O que de fato é uma vacina autógena? Então, pela legislação do Ministério da Agricultura de 2003, é uma vacina que pode ser mono ou polivalente, né? Que pode ter um agente ou mais, que são obrigatoriamente inativados, tá? Então não tem risco da vacina autógena desenvolver uma infecção no animal, porque a bactéria que está ali, ela está morta, que a gente chama de bacterina, ela já foi inativada pelo formol ali durante o processo de fabricação. Produzidas a partir de micro-organismos isolados identificados de animais sacrificados ou enfermos, em uma determinada propriedade na qual esteja ocorrendo enfermidades específicas. E aqui, quando a gente fala de animais sacrificados, ou animais que vieram a óbito, principalmente quando a gente fala de pneumonia, de diarreia em bezerros, né? Mas no caso da mastite, a gente não tem a necessidade de sacrificar um animal para fazer a identificação desses patógenos, como eu mostrei para vocês, da mesma forma para as placas que a gente faz a coleta do leite dos animais doentes. Então, qual que é o principal objetivo quando a gente utiliza uma vacina no controle da mastite? É reduzir gravidade de caso. Então, é um grau 3, que deixa de ser grau 3 e passa a ser grau 2, que é o impacto em produção de leite desse animal vai ser menor, a chance de reverter esse caso vai ser maior, né? Por quê? Porque o animal está imunologicamente preparado para lidar com essa infecção, né? E a gente tem, consequentemente, uma melhora nos indicadores de mastite, tanto em redução de CS, em redução de casos clínicos, né, de taxa de mastite clínica. A ideia é prevenção de novas infecções, e principalmente quando a gente pensa em animais de primeira cria, né, as primíparas, porque, como eu falei, elas podem sim parir com mastite, e a gente inclui esses animais no protocolo vacinal, para que elas já tenham imunidade quando elas iniciarem a lactação. A redução da pressão de infecção, né, os patógenos estão ali, só que a gente está dando condições para o animal para que quando ele encontre com esse patógeno, ele tenha um caso menos severo, tá? Então, se a gente tem os patógenos circulantes, mas a gente tem os animais preparados imunologicamente para lidar com eles, a gente tem uma incidência de doença menor. Então, essa redução de pressão de infecção, ela é muito importante. E quando a gente toma as medidas de higiene, né, um manejo de ordenha correto, a gente também consegue reduzir essa pressão de infecção, que nada mais é do que a exposição dos animais aos patógenos, né? Há uma possível eliminação de infecções crônicas, então em alguns rebanhos a gente vê que os animais deixam de ser crônicos, mas isso não é uma regra, tá? Vai muito de animal para animal e depende muito de outros fatores, se já tem hiperkeratose, se é um animal com muitas lactações, né? E qual patógeno ele tem ali na glândula mamária. E além disso, a vacina autógena é uma vacina dinâmica, ela não é sempre a mesma vacina. Por quê? Porque a gente sempre faz um monitoramento epidemiológico dos casos. As coletas e a identificação dos patógenos, ela não para, ela é constante. Por quê? Porque eu posso ter a eliminação de um agente, pode ter o aparecimento de um outro agente, principalmente em fazendas que fazem aquisição de animais e que não fazem quarentena. Então, acaba trazendo um Agalacti, um Aureus, que antes não tinha, uma cepa diferente da que circulava ali naquele rebanho. Então, sempre que a gente identifica novos patógenos ou algum patógeno que deixou de aparecer, a gente pode formatar a vacina de acordo com o que tem ali presente naquela fazenda. Então, é um produto dinâmico que a gente vai ajustar de acordo com a situação de cada propriedade. Então, a gente atualiza os agentes da vacina. Então, não é porque eu achei um Aureus lá na primeira coleta que eu vou manter aquela semente em todas as partidas de vacinas que vão ser produzidas. Eu posso trocar por uma cepa mais atual, ou se eu encontro um sorotipo de Aureus diferentes, eu posso incluir na vacina. Então, é muito dinâmico. Eu vou atualizar a vacina de acordo com o cenário que a fazenda está me mostrando por meio desse monitoramento epidemiológico, que nada mais é a coleta, né, e monitoramento dos casos clínicos e subclínicos que ocorrem ali, tá? Além disso, dependendo do desafio de cada fazenda, a gente monta protocolos específicos. Como eu comentei com vocês, as mastites ambientais que predominam no início da lactação, a gente pode trabalhar com protocolo pré-parto, que a vaca vai ser vacinada na secagem, no pré-parto e no pós-parto. Agora, se a fazenda tem um perfil misto de agentes, tanto ambientais quanto contagiosos, e os casos de mastite ocorrem em toda a fase da lactação, a gente vai trabalhar com um protocolo massal, onde todos os animais em lactação, vaca seca e novilhas gestantes, vão tomar uma dose
reforço com 30 dias e depois a cada 4 meses, tá? Então, esse protocolo escolhido vai depender muito do cenário da fazenda e do perfil de patógenos que a gente encontrar ali por meio das coletas, tá? Então, não é um negócio engessado, ele vai variar de acordo com cada propriedade. Então, quais são as etapas da fabricação da autógeno? Como eu comentei com vocês, o primeiro passo é a coleta de material daquele rebanho. Então, no caso da mastite, a gente coleta amostras de leite de animais com mastite clínica e subclínica, para a gente entender o perfil, né? Todas as análises laboratoriais vão ser realizadas, né, com essas amostras. A gente vai identificar os patógenos e aí a gente vai montar uma vacina personalizada para aquele rebanho. Então, antes da produção da vacina, pessoal, a gente precisa comunicar ao Ministério da Agricultura. Toda partida de vacina autógena precisa passar pela aprovação do MAPA antes de ser produzida. Então, por exemplo, eu fiz uma coleta na fazenda do Ariel. Eu vou mostrar toda a documentação do Ariel de cadastro, a documentação relacionada à epidemiologia da mastite na fazenda dele e o laudo da primeira coleta. Então, o MAPA vai analisar toda essa documentação, vai aprovar e aí sim a gente inicia o nosso processo de fabricação na fábrica aqui na Inata, em Uberlândia, Minas Gerais. Então, a gente vai selecionar os patógenos de maior relevância, de maior taxa de isolamento, para incluir na vacina, e a gente vai continuar isso para as próximas partidas. E a cada partida, se a gente mexe na composição da vacina, a gente precisa novamente pedir a autorização do Ministério da Agricultura, tá? Uma vez que a vacina está pronta, né, a última semana antes de entrega é controle de qualidade. Então, a gente testa em cobaios e camundongos, né, questão de inocuidade, segurança, antes de expandir essa vacinação para o rebanho da espécie-alvo, né, que aqui no caso são os bovinos. Então, passou pelo nosso controle de qualidade, essa vacina está pronta para ser entregue no cliente e os animais serem vacinados. Uma vez que esses animais são vacinados, eles vão produzir anticorpos específicos, né, contra aqueles patógenos, e a gente vai continuar o monitoramento para ajustar a vacina de acordo com a necessidade. E dentro desse monitoramento, pessoal, a gente faz a análise dos resultados dos clientes. Então, esse gráfico aqui, a gente tem o cenário de uma fazenda de mais ou menos 340 vacas, né, no Paraná, onde o desafio era mastite ambiental. E no final do ano de 2021, a gente iniciou o protocolo pré-parto, tá? Porque os casos eram predominantemente ambientais e no início da lactação. O que a gente observa ao longo do ano nessa propriedade? E aqui a gente avaliou o consumo de intramamário da fazenda. Então, nas barras azuis, a gente tem consumo de antibiótico de secagem, na laranja, antibiótico de vaca em lactação, e na verde, número médio de vacas em lactação. Tá? Então, 2018, 19 e 20, a gente vê um aumento do rebanho, né? 21, 22 e 23 a gente tem um rebanho mais estável. Só que, com esse aumento, a gente tem o quê? Se as vacas estão emprenhando e parindo todos os anos, eu tenho um aumento no consumo de bisnaga de vaca seca, que é esperado por conta desse crescimento do rebanho. Agora, de 21 em diante, o que a gente observou? Uma redução no consumo de intramamários para tratamento, né, durante a lactação, de vaca em lactação. Né, aqui a gente tinha um aumento, né, ano a ano no consumo, 2021 houve uma queda, mas quando a gente compara a partir do início da vacinação, né, se a gente vacinou em outubro, esses animais começaram a parir de dezembro em diante. Então, 21 a gente ainda não tinha efeito da vacina. Mas 22 e 23 a gente viu que esse consumo caiu pela metade, tá? Então, o que a vacina fez? Ela deu condição imunológica para os animais, esses casos foram menos graves e não precisaram de tratamento. É uma fazenda que não usa cultura na fazenda, então todos os casos são tratados. Então, a gente viu uma redução significativa. Então, mostra o efeito da vacina em redução de gravidade e no uso racional dos antibióticos, né? Demandando menos aqui entre os anos a partir dos quais a vacina foi implementada. E aí, pessoal, em se tratando de resultados, eu queria trazer aqui de uma fazenda que a gente atende desde 2023, no estado de Santa Catarina, né, até para vocês entenderem um pouquinho do histórico. É um rebanho de mais ou menos 700 vacas na lactação, com média de 39,7, 3 ordenhas por dia. As vacas ficam em compost barn, né, tem animais da raça holandesa e Jersey, e a vacinação começou em abril de 2023.
Então eu pus essa foto é da fazenda, para vocês verem que a cama não tá lá grandes coisas, né? Ela poderia estar melhor, mas provavelmente é um barracão que está lotado, né? Que as vacas ainda estão presas enquanto fazem a batida da cama, mas tem muito torrão, tem umidade, tem desafio. A gente viu que esse desafio é predominantemente ambiental, né? Quando a gente pega o histórico dos casos de mastite que a gente vem monitorando, a grande maioria deles são causados por coli, Klebsiella e Sgalacti, né? Que é a coli como principal agente, 50% das culturas são negativos, tá? Essas aqui são culturas realizadas na fazenda, né? Então todos os casos eles fazem a cultura 50% negativo. Aí aqui a gente já tem uma predominância de ambientais. Nesses negativos, a gente pode até ter um envolvimento de uma grã negativa, né? Que ela entra. Eu achei bastante. Né? Exatamente, Ariel. Então ela entra, ela faz o estrago, mas ela sai. E aí você coleta a amostra de leite, ela não tá E não mais. pega. Exato, entendi. isso acontece. Né? Até porque ela é o grande vilão dessa propriedade, que se justifica pela qualidade da cama, que está deixando a desejar, e a gente tem a interferência desses agentes ambientais aqui. O que a gente observou, né, ao longo do tempo? A taxa de mastite clínica na fazenda caiu. Se a gente for pensar, ela não é tão ruim, né? A gente vê que a maioria das fazendas estabelece uns 5% como limite, né? A grande maioria do tempo ela está abaixo dos 5%, mas é aquilo que eu falei lá no início, quanto menos melhor, tá? Então, mesmo diante desse desafio, ó, a gente começou 25, com menos de 1%. A gente teve um problema aqui em abril, mas se a gente pega o histórico do mês, é um mês desafiador. O clima deles é diferente do nosso, né? Eles têm uma incidência de chuva mais constante ao longo do ano, diferente de nós que temos duas estações bem definidas, né? Chuva e seco, aqui na região do Triângulo e Goiás, decisão. Então, pessoal, a gente vê que houve uma redução, né, a partir do início do uso da vacina, que começou aqui em abril de 23. Então, a gente ainda teve um desafio aqui, depois foi caindo. Agora, quando a gente pega 24, ó, período de chuvas um pouquinho mais alto, né, mas depois veio caindo aqui. E 25 a gente está com abaixo de 1%, né, só 2 meses do ano que a gente teve 1%. E a gente está falando de um rebanho de 700 vacas. Então, você ter 7 casos em um rebanho de 700 é um número muito bacana, né? Uma análise que a gente fez, a gente pegou o mesmo período, né, de 2023, foi quando a gente começou a utilização da vacina, e 24, que era um ano que a gente já tinha a vacinação se estendendo no protocolo massal, né, a cada 4 meses, o rebanho cresceu, né, houve um crescimento aqui de 114 vacas de um ano para o outro. O número de casos de mastite diminuiu, e aqui é por período, tá? De maio a dezembro a gente teve 195 casos, e em 24 isso caiu para 107, então são 88 casos a menos. E quando a gente divide isso por 8, que foi o número de meses avaliados, a gente caiu de 24 para 13, tá? Então são 11 casos de mastite a menos. Num rebanho de 700 vacas, isso é muito, pessoal. Na verdade, qualquer rebanho, né, independente se é grande, se é pequeno, qualquer redução que a gente tem, ela é positiva. Então, aqui é um rebanho que a gente tem um menor descarte de leite e necessidade de tratamento por conta da redução dos casos clínicos. E é uma fazenda que a gente até tem um vídeo de cliente que ele gravou um depoimento para nós, que o grande gargalo dele era o descarte de leite. Ele já chegou a descartar 1.400 litros de leite por dia por conta de resíduo de antibiótico, porque tinha muito animal no tratamento. E depois que ele começou a usar a vacina, ele já teve dias de descartar 90 litros, dias de não descartar nada. Então, assim, isso, quando a gente pensa do ponto de vista financeiro, é muito impactante. Você jogar 1.400 litros de leite fora todos os dias, tem produtor que nem produz isso, pessoal. Essa fazenda jogava no ralo, né? Então, esse benefício, do ponto de vista de saúde, ele vem constantemente trazendo um benefício financeiro para a fazenda. E, gente, no final das contas, tudo é em torno de dinheiro. As fazendas sobrevivem com dinheiro, os produtores, as famílias deles, né? Os funcionários, todo mundo. Então, se a fazenda vai bem, todo mundo vai bem, o emprego está garantido, tá? Então, foi muito positivo o que a gente viu nessa propriedade. Além disso, a gente avaliou também a dinâmica da infecção subclínica, que é quando eu pego a CCS das vacas, comparo por 2 meses consecutivos e vejo o que aconteceu com ela. Se ela permaneceu sadia, né, com a CCS abaixo de 200,
se ela teve um novo caso de mastite subclínica, né, aumentando acima, passando de abaixo para acima de 200, se ela teve uma cura, né, se ela tinha uma CCS alta e essa CCS reduziu, ou se ela é uma vaca crônica que permaneceu 2 meses consecutivos com CCS acima de 200. Tá? Então, a gente fez essa avaliação na fazenda. A gente não tem todos os meses, porque em alguns meses eles não conseguiram fazer a coleta. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje? De onde a gente saiu e aonde a gente está hoje, tá? E isso, pessoal, não tem um efeito, eu peguei todas as vacas crônicas da fazenda e descartei e não tem mais problema. Não, a fazenda não fez isso. Isso não é viável do ponto de vista financeiro, tá? Então, a gente tem animais, todo mês tem descarte, nem sempre o descarte é só por mastite, a gente tem outros problemas, casco, reprodução, animais que se acidentam, né, e etc. Então, assim, não teve um efeito que possa ter um viés, né, que eu possa dizer, eu tirei o problema e o negócio melhorou. Não, é uma fazenda que faz isso gradativamente e de acordo com os critérios estabelecidos por ela. Então, a gente saiu lá em junho, né? Eu falei para vocês que a gente começou a vacinação em abril. Então, abril foi o primeiro mês, maio, aqui quando eu falo junho, é junho em relação a maio, tá? De 2023. Então, a gente tinha 40% de vaca sadia, 8,7% de cura, 13,7% de novas infecções e 37% de vacas crônicas no rebanho, tá? E aí, o que aconteceu ao longo do tempo? Vocês vão ver aqui, ó, a gente tem 23, desculpa, o ano todo, 24, a gente ficou alguns meses sem coleta, porque a fazenda teve alguns desafios e não conseguiu coletar, e depois 25, que a gente está direitinho aqui de janeiro até agosto, tá? Então, data atualizada até esse mês. O que a gente viu de diferença, pessoal? A fazenda saiu de 40% para 65% de vacas sadias e de 37% para 18% de vaca crônica, tá? Então, isso foi manejo, né? A gente continua fazendo treinamento das pessoas. A gente sabe que em fazenda grande, infelizmente, a gente tem alta rotatividade de funcionários, né? Então, a gente tem os animais, o ambiente e a mão de obra, máquina, entre outros, todos os fatores que a gente já conversou aqui que vão interferir na mastite. Só que o que trouxe esse resultado, né? Que veio gradativo, também não foi um negócio da noite pro dia, né, de melhora na saúde de úbere desses animais. Então, a gente tem menos vacas com mastite subclínica hoje, né, e que, claro, vai mudar a produção de leite do rebanho, né, vai fazer com que esses animais produzam mais. A gente está falando de um universo de 700 animais, mas a média é 39,7, é quase 40. Então, eles estão excelentes do ponto de vista de produção, nutrição e conforto, né, senão esse número seria bem menor. E aqui, pessoal, porque é uma pergunta que o pessoal nos faz, mas vacina autógena então é só para rebanho grande? Não. A gente também vê benefícios em rebanhos pequenos. E aqui foi até um texto que está no nosso blog, se depois vocês tiverem interesse de ler e entender um pouco mais. É uma fazenda aqui em Uberlândia, né, com 75 vacas em lactação média, é um rebanho estável, que não cresce. Criadas em semi-confinamento, então na época da chuva, a gente tem um desafio com barro, né, com lama e casos de mastite. É uma ordenha de espinha de peixe 8 conjuntos e o grande gargalo da fazenda é sobre ordenha, a mão de obra não é justa para corrigir isso. Então, sempre que a gente vai, que a gente pretende treinar, os orientados, a gente vê sobre ordenha acontecendo. Então, agora, a fazenda vai investir nos extratores automáticos para tentar corrigir esse problema, né? Que eles começaram a usar a vacina autógena em dezembro de 2021. Então, a gente está até hoje, né, acompanhando esse cliente, mas a gente fez uma comparação de 2 anos sem vacina e 2 anos com vacina, para entender o que aconteceu. Então, a vacina é composta por Corynebacterium, coli, aureus, cromógenos, que é um tipo de estafilococcus não aureus, né, Disgalacti e ubris. O que a gente avaliou, pessoal? Foi principalmente em relação ao financeiro. O que essa fazenda observou em relação ao CCS de tanque? Então, as barras azuis são os anos sem vacina, 20 e 21. Como a gente começou em dezembro, reforço de janeiro, a gente considerou 22 a partir, né, o período de uso da vacina. Então, 22 e 23, a gente comparou esses 4 anos. Então, a gente vê que há uma queda, né, principalmente quando a gente considera o ano de 23, uma queda linear nessa CCS de tanque da fazenda. Tem alguns meses de desafio, né? Fevereiro aqui foi o primeiro mês pós-vacina, né? E é uma época de desafio ambiental para a fazenda. E depois a gente vê essa CCS reduzindo ao longo do tempo.
Só que o que isso gerou de fato para fazer? Dinheiro, né? O que a gente viu? No período antes da vacina, a gente avaliou 19 meses, tá? Porque teve uns meses que houve uma mudança de gestão na fazenda, a gente não conseguiu as notas dos 24 meses, né? Porque isso tudo foi dado de nota fiscal de entrega de leite, né? Bonificação do laticínio. Desses 19 meses, a fazenda foi bonificada por CCS, e aqui a gente está considerando só CCS, tá? Não tem produção, nada, é só o que a CCS Tanque trouxe de benefício para a fazenda. Ela era bonificada em 4 desses 19 meses, tá? Então, a bonificação por CCS sobre o total de bonificações, aí que entra gordura, proteína, volume, etc., ela representava apenas 5%. Quando a gente passou a avaliar o período pós-vacina, que aqui totalizou 23 meses, a fazenda recebeu bonificação em 16 desses 23. Então, a bonificação por CCS passou a representar 37%. No período total antes da vacina, a fazenda recebeu 6.900 de bonificação por CCS. Depois, ela passou a receber 31.900. Então, a diferença, né, do período depois e pós-vacina deu 24 mil a mais para a fazenda. Só que ela investiu 15 na vacina. Então, ela ainda sobrou dinheiro, né? Fez investimento e teve um retorno. A gente sabe, não é uma fazenda perfeita, tem muita coisa para melhorar, mas o produtor conseguiu ver que só com vacinação, né, porque a gente ainda não conseguiu corrigir todas as deficiências que a fazenda tem, com a vacinação, só de melhorar a imunidade dos animais, o retorno do investimento veio, tá? E como eu falei para vocês, também é um rebanho estável, não teve aquele efeito de descarte de animais que pudesse mascarar esse resultado, tá? Pra vocês terem uma ideia, como eu atendo a fazenda há muito tempo, a gente tem vaca lá com brinco de 16. Então, elas nasceram em 2016, elas estão com quase 10 anos de vida ali produtiva dentro da fazenda. E tem a questão, né, animais mais velhos, CCS mais alto, mas mesmo assim a fazenda está num cenário favorável. A gente não avaliou a questão do caso de mastite clínica, porque a gente tem deficiência de controle zootécnico, né, a fazenda era falha nisso, houve uma mudança, hoje já está bem melhor. Mas a gente vê que o número de casos de mastite também reduziu bastante, tá? Principalmente pela percepção do produtor em descarte de leite, em aquisição de bisnaga de mastite, né? Então, o resultado em saúde animal com o investimento na vacina vem, tanto do ponto de vista de melhoria de desempenho dos animais, quanto financeiro. Então, pessoal, até para mostrar um pouquinho mais do que a Inata faz, né, para bovinos, hoje nós trabalhamos apenas com vacinas autógenas, não temos nenhum comercial. E além da vacina de mastite, a gente tem para pneumonia, para diarreia e para cerato conjuntivite, tá? Então, a gente trabalha com bactérias e no caso da diarreia neonatal, a gente consegue trabalhar com rotavírus no modelo autógeno. Então, a gente coleta o vírus, faz ele crescer em laboratório, né, a partir das fezes dos animais doentes. A gente consegue multiplicá-lo aqui para formar uma semente, né, que é aquele micro-organismo viável para a produção de uma vacina. E para a gente encerrar, até passei um pouquinho do tempo aqui, Ariel, me desculpe, mas só para a gente deixar as mensagens finais, né, não existe milagre, gente. Aqui é o arroz com feijão bem feito. Mastite é rotina, é trabalho bem feito, é comprometimento, né, de toda a equipe. Então, isso parte de uma consciência das pessoas que estão envolvidas. Tá? A gente precisa monitorar onde as fazendas estão, e muitos produtores não sabem, né? Falar, não tem caso. Aí você pega o caderninho, você vai contar, tem aquele mundo velho de caso de mastite. Então a gente precisa monitorar os indicadores, saber onde a fazenda está, trabalhar com metas para a gente atingir, né? Para a gente conseguir reduzir esses indicadores, porque isso vai trazer mais dinheiro para a fazenda. Investir em conhecimento, tá? Em treinamento e capacitação de pessoas. Por quê, gente? Porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente esquece, a gente precisa ser relembrado. Então as fazendas precisam entender, e não é só cobrar do ordenador, a vida deles é difícil. Essa semana passada que estava muito frio, eu estava no sul de Minas, estava marcando 5 graus. O para-brisa do meu carro estava com gelo. Pensei, gente, quem acordou às 3 para tirar leite? Que frio que estava. E mexe com água, e aquele sofrimento todo. Então não é fácil. A gente sabe que não é. Mas a gente não pode só cobrar. A gente também precisa oferecer. Tá? Então a capacitação dessas pessoas, fazer elas entenderem o porquê de fazer daquele jeito, o porquê de deixar um teto bem limpo, uma cama bem batida. Tá? Não é só falar, pega e faz.
para falar o porquê de fazer, né, e fazer bem feito. O diagnóstico, e isso vem mudado na bovinocultura, porque antes tudo era antibiótico, não sei o que é, vou tratar com antibiótico, vamos ver o que dá. Né? Mas hoje não, a gente já tem as fazendas tendo ferramentas de diagnóstico tanto dentro da fazenda, quanto com o laboratório, né, contando com o apoio de terceiros, para entender melhor esses casos e agir de forma mais assertiva. E para todas as doenças, gente, prevenir é sempre melhor e mais barato do que remediar, tá? Então a prevenção sempre vai ser a chave, né? E aí não só a vacinação, mas tudo que a gente falou aqui hoje, de reduzir pressão de infecção, exposição aos patógenos, de dar mais saúde para os animais, vai ser mais barato do que a gente tratar no final. Tá? Então era isso, pessoal. Vou deixar meu contato aqui, o site da Enapa, para vocês visitarem, entenderem um pouco mais, conhecerem mais do nosso trabalho. E mais uma vez, muito obrigada, Ariel, pelo convite. Fico no aguardo das perguntas, pessoal. A gente que agradece, Carla, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, falar desse assunto tão importante, né, para o controle da mastite, controle dessa doença, né, nos bovinos, principal doença da bovinocultura leiteira, né. Sim. Ao meu ver, né, as vacinas são o futuro para o controle da mastite, né? A gente não consegue visualizar, principalmente agora que está mudando, né, a conformação ali das fazendas produtoras de leite aqui no Brasil, né, elas estão ficando, está concentrando, ficando maiores, animais mais produtivos, né? E aí quando você tem um rebanho maior, mais produtivo, às vezes você tem um desafio maior. Então, assim, eu não vejo a gente conseguir produzir leite de qualidade, né, e principalmente com sustentabilidade, né, sem utilizar uma vacina, né? Isso aí, eu acho que é algo assim até bem, digamos assim, bem posto assim já, né? Eu anotei aqui só algumas perguntinhas. Vocês fazem polivalente? Então a gente poderia fazer, por exemplo, uma fazenda que tem desafio grande de mastite por Klebsiella e por coli, eu posso fazer uma vacina só? Pode. A gente consegue trabalhar com até 8 agentes, Ariel, dentro de uma vacina. Todos inativados, como eu comentei, e aí vai depender muito do perfil de cada fazenda. Né? Tem fazendas que a gente detecta também o micoplasma como causador de mastite, a gente consegue incluir na vacina, ou fazer uma monovalente só para micoplasma. Também tem essa opção. É que o micoplasma ele não aparece na plaquinha, né? Não, ele é bem custoso, vamos falar assim, para fazer crescer no laboratório, não é fácil. Mas aí vocês fazem o diagnóstico específico, né? E faz depois a vacina, então. Isso. Porque tem muita fazenda, assim, vamos falar, 95% das que a gente atende com micoplasma, o desafio está no bezerril, com pneumonia. Doença respiratória em animais jovens, tá? Mas a gente tem outros rebanhos, né? Tá começando agora, estou acompanhando 2 clientes mais de perto que o desafio deles era na mastite, que eles fizeram agora julho, um reforço vacinal, então a gente ainda precisa observar, né? Que o problema estava nos animais em lactação, mastite que não cura, animais crônicos, e aí a gente entrou com a vacina para reduzir a pressão de infecção. E aí a vacina, a gente fala bastante de gram negativo, né? Mas aí vocês fazem também para gram positivo? Sim, a gente trabalha com eles também, com os streptos. Faz autógena para gram positivo também, né? Sim. E aí você comentou já na sua palestra, vocês não vendem apenas uma vacina, é um pacote tecnológico ali para a propriedade, porque vocês aí acompanham fazem a coleta, depois acompanham o rebanho, né? Fazem um acompanhamento do rebanho. Isso mesmo. Porque é um produto, Ariel, que não é de vender em casa agropecuária para um produtor que você não conhece a realidade, é personalizado. Não é uma bala mágica. Não é. Que vai então, resolver o problema. Se a gente vender dessa forma, a gente pode queimar o produto. Né, o produtor, às vezes, ele está muito ávido por uma solução do problema. Eu estou com muita mastite, eu quero resolver. Me dá essa vacina aqui. E não é bem assim. Já aconteceu, a gente teve clientes assim. Sim. Né, e foram com uma expectativa muito grande, e aí a gente tem que pisar para trás e falar, opa, não é bem assim. Porque às vezes eu acho que deve acontecer também, Carla, de vocês terem esses clientes assim que fazem contato com vocês e vocês devem ir, né, fazer a visita na propriedade e aí chega lá, eu acho que às vezes até acontece isso, só, não, olha,
por enquanto não é indicado o nosso produto, porque você vê que é uma fazenda totalmente desorganizada, né, que não faz o básico. Exatamente, né? Ariel. Eu tive um caso de um produtor no Alto Paranaíba, ele é um produtor pequeno, era mais ou menos umas 50 vacas em lactação, todas com alvos, todas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, todas as vacas tinham alvos. Falei, moço, não dá, a minha vacina não vai fazer o que o senhor quer, o senhor não vai ficar satisfeito, o senhor vai comprar uma vez e vai comprar a segunda, então eu prefiro não te vender. Ele ficou até meio bravo comigo, mas eu tive que ser realista, porque ele ia colocar nosso produto em xeque. Tá, é um produtor pequeno, às vezes não tem um poder, vamos falar assim, não vai espalhar para muita gente, mas a propaganda negativa, gente, ela vai. E ela vai. E para você reverter ela, fica muito pior. Então a gente prefere pisar para trás, nesses casos. Mas em algumas fazendas, onde a gente vê que é possível de corrigir manejo, a gente investe. Porque aí a gente participa de todo esse processo. A gente vai pode dar uma indicação de um profissional ali da assistência técnica, né? Isso, e a gente vai fazer a coleta, a gente já vê, e se a pessoa te dá um pouco de liberdade, você já dá um toque, vamos limpar assim, vamos deixar esse pré agir 30 segundos e tal. Então você consegue ir corrigindo algumas deficiências de manejo do cliente, tá? Do ponto de vista de ajuda. Porque ele vai depositar confiança na vacina, ele espera uma coisa daquilo, mas ela sozinha não dá conta, porque eu falei para vocês, ela não é um milagre, ela é uma ferramenta a mais dentro de tudo que a gente faz. Então, o que a gente chama de alinhamento de expectativa do cliente, isso tem que estar muito bem alinhado antes de qualquer negociação, para que dê certo para os dois lados. E aí, assim, a vacina, ela é para o produtor que já faz o arroz com feijão, né? Já faz o básico, né? Aí é um ótimo produto, né, para ele, né? É igual aquele cliente que você conhece, né? Não adianta falar que o manejo dele é ruim, porque não é. Porque tudo que é possível de ser feito, a fazenda já faz. Mas ele precisou de um a mais, que foi a imunidade específica. Sim, que tem uns desafios, né, que são difíceis mesmo, né? Bom, Carla, acho que aqui no chat não chegou pergunta. Então a gente queria então agradecer novamente a sua presença e a palestra que você deu para a gente, né? Novamente eu falo que as vacinas, né, são o nosso futuro para o controle da doença, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então a gente com a palestra da Carla a gente encerra, né, o nosso segundo simpósio, né? Nós tivemos uma ótima participação, né? Muita gente entrou na sala, participou assistiu, né, as nossas palestras, né? Eu quero só agradecer antes de encerrar a comissão organizadora, né? A Lara, a Iesca e a Caroline, né, que me auxiliaram bastante aqui, né, nas inscrições e estão me auxiliando ainda, né? Então, obrigado a essas 3 alunas ali do nosso curso que me auxiliaram bastante, né? E finalizar agradecendo então todos os palestrantes, né, que estiveram com a gente aqui hoje nessa manhã de sábado, né, falando sobre bovinocultura de leite, sanidade, leite, esse alimento, né, fantástico, tão importante para nós, para o consumidor, né, na nossa alimentação, né? Então agradeço a presença de todos, muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.